Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto, né? Prematuro. Sim, gente, o meu bebê nasceu de 35 semanas em um dia, pesando 2,60 kg. Então, eu vou contar como aconteceu e também é um alerta para as mamãezinhas ficarem, né, atentas nos pré-natais e no seu dia a dia, né? Porque eu tive pré-eclâmpsia. E pra quem não sabe o que é, eu vou deixar aqui escrito mais ou menos o que é, mas é a pressão alta na gestação, né? Pode acontecer no início como no final, pode ser silenciosa, como foi, entre aspas, o meu caso. Começou silencioso, a minha pressão começou a subir do nada, né? E eu vou contar mais ou menos como foi a minha experiência, que foi um pouco assim, né? Um pouco difícil, mas a gente superou. Meu bebê já tá com 1 mês e pouco, tá bem, tá feliz, tá em casa, tranquilo. Com 33 semanas, eu já comecei a postar os vídeos aqui, gente, nessa faixa etária de 30 e poucas semanas. Por quê? 32 semanas para 33 foi quando o meu pré-natal começou a ser de 15 em 15 dias. E minha pressão, ela começou a alterar daí. Minha gestação inteira foi a pressão, gente, 11, 12, nunca mais que isso. Passava muito mal, foi minha gestação inteira vomitando. Todos os dias eu vomitava bastante, tive desmaios no início da gestação, né? Mas tudo bem, era normal da gestação. Até que 32 semanas, fui pro pré-natal, tava bem, não tava sentindo nada, só uma dorzinha no pescoço. Mas eu achei que era porque na noite anterior eu tinha dormido um pouco mal. Porque a barriga já começa a pesar 8 meses, ali você entra no 8º mês, começa a pesar, começa a ficar meio que desconfortável pra dormir. Então, quando eu cheguei no pré-natal, depois de algumas horinhas que eu tava lá, mediram minha pressão e fui entrar na consulta. E minha pressão, ela estava 13 por 8. E minha médica já ficou atenta, né? Porque começou na semana anterior com 32, assim, pra 33. Ela tava 12 por 9, ela já ficou com a antena ligada. Aí o que acontece? Quando ela veio esse 13, ela me encaminhou pra maternidade, né? De uma cidade vizinha aqui, que é bem próxima aqui de onde eu moro. Fui pra maternidade, né? Fui consultada, me deram todo o suporte, assim, agiram muito rápido. Me pegaram, me colocaram de repouso, deitada assim, mediram minha pressão várias vezes para ter certeza se era aquilo mesmo. Outras pessoas, né, a enfermeria médica mediu, realmente 13 por 8, 13 por 9, não tava tão legal. Aí me botaram na maca, eu fiquei por cerca de umas 2, 3 horas, tiraram meu sangue, fizeram exame de urina para ver se tinha alguma coisa alterada nos meus exames de urina e de sangue, porque se tivesse, iriam me internar. Quando falaram isso, eu e minha esposa regalou o olho e ficou muito assustada, porque minha gestação foi tranquila, né? E esse finzinho de gestação, eu comecei a ter um ganho de peso repentino. Eu engravidei com 68 quilos, fui para 66 por conta dos enjoos, e de repente eu comecei a aumentar. Mas é normal. Só que de repente eu pulei de 70 quilos, em 2 semanas eu fui pra 79. Então não era porque eu tava comendo besteira, comendo muito não. Eu comia isso aqui, pouquinho, que foi o que eu sempre comi. Comendo fruta, verdura, comendo saudável, suco, não tava bebendo refrigerante, não tava comendo pizza, besteira. A pressão subiu e eu comecei a ter um ganho de peso repentino, e isso é um sinal. Aí, enfim, chegaram os exames e eu tava bem. Minha pressão, me deram medicamento, foi baixando. Ficou 12, 13, assim. Me mandaram pra casa, porque não deu nada no meu exame. Então eu fui pra casa. Aí na outra semana, fui pro pré-natal de novo, porque ela disse que queria me ver. Pra ver como é que tava a minha pressão. E novamente tava alterando. Aí o que aconteceu? Passou o remédio de pressão. Comecei a tomar metiodolpa de 250 miligramas. E, se eu não me engano, era 12 em 12 horas. Fiquei tomando.
né? E ela acompanhando. Aí ela disse assim: vou lhe encaminhar pro pré-natal de alto risco, que é na maternidade daqui da minha cidade. E eu disse: tá certo, né? Não tinha o que fazer, eu tava com 33 semanas. E esse meu pré-natal seria com 34 semanas e 6 dias. Aí não deu tempo, na verdade, de eu ir, né? Porque eu vou contar pra vocês. Passou esses dias e eu tomando remédio e passando mal. Passava mal, tinha dor de cabeça, fazendo repouso. Meu esposo disse pra eu tentar não fazer tanto movimento, né? Também pra não entrar em trabalho de parto. Então eu não tava dando tanta atenção nem pra casa, de arrumar a casa, serviço pesado. Então eu tava fazendo só o básico pra ter aquele repouso, já que foi sugestão da médica e da minha enfermeira, né, do meu pré-natal. Aí, gente, quando bateu as minhas 34 semanas pra 35, eu comecei a ter uns sintomas. Eu comecei, gente, a ter dorzinhas no pé da barriga e muita contração de treinamento, muita. Só que é normal no fim da gestação também ter contração de treinamento, só que a minha tava bastante. A barriga ficava dura, torta e doendo o pé da barriga e a pelve. E isso eu tava bem atenta. E eu falei pra minha médica e ela falou assim: vamos ficar de olho, qualquer coisinha, maternidade. Não fique segurando em casa, tá certo? Aí o que acontece? Minha pressão continua alterada, não baixava de jeito nenhum. Fui socorrida novamente na segunda-feira, 2 dias antes do meu bebê nascer. Eu estava com dor no pé da barriga, dor lá embaixo mesmo, na região íntima, e a vontade de ficar abaixada toda hora. E falei pra minha mãe, que tem 3, né? Eu e meu irmão e minha irmã. Minha mãe teve um parto normal de mim, então ela sabe como é. E ela disse: Giovana, fica de olho, porque ela até veio aqui nesse dia, na segunda. Porque eu acho que tu tá começando a entrar em trabalho de parto. Porque no domingo, quando eu fui dormir, eu passei a madrugada inteira do domingo pra segunda com essas dores. E era uma dor nas costas e uma dor bem na região íntima. Como se tivesse abrindo. Aí falei pra minha mãe pra ficar atenta. E eu passei a segunda-feira inteira. Meu esposo foi trabalhar, perguntou se eu tava bem. Eu disse que ele podia ir trabalhar qualquer coisa, eu ligaria pra ele. Foi o que ele fez. E eu passei o dia inteiro da segunda. Fiz os serviços de casa, normal. Fiquei mais deitadinha. E as dores estavam aumentando. Então, eu ficava com vontade de ficar agachada, abaixada assim. E uma vontade de fazer xixi constante e tal. Aí eu tava estranhando, né? Eu disse: eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Aí ele disse: quando eu chegar do trabalho, a gente vai pra maternidade. Se arruma, come, se arruma que a gente vai. A gente foi, né, por volta de 11 horas. Voltamos pra casa nesse dia, 2 e pouca da manhã. Também minha pressão tava 14, 13, 14, tava subindo mais ainda. A medicação não tava fazendo efeito. E quando deram um toque em mim, foi me examinar, eu estava com 2 centímetros de dilatação. Mas ela disse que era normal. Ela, na verdade, foi negligenciada lá, porque não me internaram, não me deixaram em observação, nada. Me deram dipirona na veia, fez exame de sangue de novo, que inclusive, eu tenho até foto, gente, mas não vou colocar aqui, né? Não sabiam furar minha veia, derrubaram um montão de sangue, eu nervosa, meu esposo também nervoso, e um bocado de gente em cima de mim, tipo, aquelas aprendizes, sabe? Eu não gosto de desmerecer o trabalho de ninguém, gente, mas se você não sabe fazer um negócio que é delicado, tem que agir rápido, bota pra outra pessoa fazer, entendeu? Então, é isso. Me mandaram pra casa e pediu uma ultrassom pra fazer no outro dia, no mesmo local. De 6 da manhã. Então a gente chegou em casa de 3, 4 da manhã quase. E 6 da manhã a gente tava voltando pra lá. Tome demora. Fez a ultrassom. Viu que o meu bebê estava com 2 quilos e pouco. 2 quilos e cento e pouco. Mas disse que realmente eu estava dilatada, mas
né? Talvez poderia evoluir, como poderia acessar ali até botar mais dilatação para internar, que eles só internam, na verdade, com 4 para 5. Só que o meu caso era prematuro, gente, meu bebê prematuro e minha pressão tava muito alta. Aí o que acontece? Fiz a ultrassom, nesse dia minha pressão estava alta ainda, continuei tomando meu remédio, andei, fui almoçar com meu esposo, numa boa, e eu com as dorzinhas, mas tipo, tava tranquilo, não tava doendo. Aquilo de, trabalho de parto, ainda não, tava tranquilo. Vim pra casa, comi, dormi, passou. Quando chegou a quarta-feira de manhã, eu fui no posto pra ver minha médica, né? E eu tinha feito 35 semanas na terça. Na quarta de manhã, cheguei no posto. Ela pediu pra eu aguardar, pra dar um tempinho, porque eu tinha chegado andando, né? É pertinho. Então, pedi pra dar um repousozinho pra ver. Quando viu, minha pressão estava a 15. Aí depois ela disse, meu Deus. Aí ela, espera mais um pouco. Me botou lá sentadinha, depois me botou deitadinha. Foi tirar de novo, 16. E eu tinha tomado medicação antes de ir e não estava melhorando. E o que acontece? Meus pés estavam inchados. Meu nariz... Eu vendo se meu bebê não acordou. Meu nariz, gente, isso aqui, meu, tava deste tamanho. Isso aqui tava tudo inchado. E meu olho, ela disse que meu olho fazia isso. Meio que dava, tipo, sabe? Do nada. Eu não percebia, eu tava olhando normal. Eu não tava fixando o olho, meu olho fazia... Aí ela disse, tá sentindo alguma coisa? Eu disse, tô sentindo um pouquinho de dor no pescoço. Uma dor de cabeça muito levinha. Ela disse, você daqui não vai sair sozinha. Ligue pra sua mãe, seu esposo, alguém. E vá direto pra maternidade. Porque eles vão ter que sulfatar você. Que é um soro, medicação que tinha. Pra amadurecer também o pulmão do seu bebê. Tentar baixar um pouco a sua pressão. Ou vão lhe internar e deixar lá. Você internada pra ver se segura mais algum tempo. Ou vão fazer seu parto. Liguei desesperada pro meu esposo. Ele veio correndo do trabalho. Chegou lá menos de meia hora. E a gente foi de lá mesmo. E fomos para um hospital de referência que tem aqui em Recife. Que é o Barão de Lucena. Chegando lá, fiquei na recepção, tudinho. Minha pressão alta. 15, 16. Não baixava nada disso. Deram um toque. Viram que eu já tava indo para 3 centímetros. E tava perdendo líquido, né? Então tava entrando em trabalho de parto normal. E, enfim, me internaram. E, enfim, né? Colocaram lá na maca, lá pra dentro. Começaram a me furar todinha. Botou eu no monitor de pressão, né? Batimentos cardíacos. Meu esposo ficou o tempo todo segurando na minha mão. É incrível, né? Maravilhoso ele. E... enfim, fiquei lá no soro, sulfatando. E ela tinha dito, na verdade, que iam induzir o meu parto normal, já que eu estava dilatando. Aí, meu bebê tava bem pequenininho, então ela disse assim, vai ser uma uva, vai ser tranquilo o seu parto. Aí eu, tá certo. Fiquei nervosa? Fiquei, mas, enfim, deu tempo de avisar os meus pais, avisar a minha sogra, pedir oração também, né, pelo Ravi, e pronto. Ficamos lá dentro. Depois me subiram de setor, que estavam várias pessoas em trabalho de parto, normal, cesárea, tudo junto. E me deixaram ainda no sulfato. Esse sulfato, gente, dura em torno, esse soro assim, de 10 horas, 12 horas, mais ou menos. E, gente, soro era um pingo-pingo, meu Deus, que demorava séculos. Toda hora vendo a pressão, os batimentos do cardíacos do meu bebê. Do nada falaram assim, Giovana, você vai fazer uma ultrassom de emergência. Não estavam falando minha pressão mais pra mim, então eu acho que já tinha subido bem mais que isso. Aí foi meu esposo fazer a ultrassom e deu que meu bebê tava com 1,9 kg. Aí viram que meu bebê tava em sofrimento fetal. Tava afetando já o crescimento e o peso dele. Não tava fazendo bem deixar ele ali.
me mandaram, né, de volta pra onde eu estava. E eu lá, assim, aguardando, quietinha, não podia comer, então eu tava sem comer. Eu já não tinha tomado café de manhã, então já era isso, era umas 8 para 9 horas da noite, e eu não tinha comido nada. Nem água eu podia tomar. Só podia tomar um golinho pra descer os comprimidos que eles estavam me dando de pressão e o sorinho ali. Aí o que acontece? Deu 9 e pouca, a enfermeira veio conversar comigo. Ela falou: Giovana, para não afetar a saúde do seu bebê, a gente quer perguntar se você tá com consentimento, que a gente vai fazer a via do seu parto cesariana. Podendo também, Deus o livre, colocar a vida do seu bebê em risco também. Porque é uma cirurgia, é uma coisa delicada. Vou lhe dar o termo de autorização. Você lê com calma, conversa com seu esposo e assine. Porque se fosse a via normal, que iam começar a colocar os comprimidos já. Ela disse que poderia demorar muito e acontecer alguma coisa com o meu bebê. Aí e ele se olhou e eu disse: eu vou assinar. Não era a via de parto que eu tava, né? A prioridade ali de cesariana. Eu não queria tanto, eu queria mais o normal mesmo. Mas era a minha saúde e a saúde do meu filho. Assinei. E meu bebê nasceu, gente, 10h09, assim, da noite. Aí, enfim, assinei e a gente ficou ali, mandou mensagem pra minha mãe, sogra, meu pai, dizendo que eu já ia entrar na sala de cirurgia, que tem que ser uma cesárea de emergência. Então, correram comigo, foi tipo aquele negócio correndo, né? A gente viu que era uma correria já, né? Eu com a sonda, tudinho, já me colocaram sentada no alto assim, já foi dando a raia, que anestesia, me deitando. E meu esposo entrou, né, pra acompanhar. E quando ele chegou, já estavam cortando, já tirando meu filho. Foi uma coisa bem rápida. Porque tinha a grande possibilidade do meu filho ficar na UTI, né? Internado. Ou ele nasceu com um probleminha. Graças a Deus não. Mas, tipo, poderia, né? A gente viu tantos casos lá que a gente ficava, tipo assim, abismado. Porque tem de tudo, né? Tem bebezinho que nasce de 6 meses, 7 meses, menos de 1 quilo, desse tamanho, na UTI. Já dava uma dor no coração. Então, enfim. Tiraram meu filho, né? Fizeram parto. Eu passei muito mal. Comecei a querer vomitar, uma palpitação, e eu não conseguia vomitar. E meu esposo ali do meu lado: pode vomitar, eu tô aqui. O médico também: pode vomitar, é normal, é da cesárea. É uma reação. Mas pode vomitar, tá tudo bem. Isso acontece com várias pessoas. E eu não tinha força pra vomitar. Isso era a parte mais difícil pra mim, assim, né? De repente eu ouço o chorinho do meu filho. Meu marido, na verdade, antes disso, eu fiquei perguntando a ele, porque eu tenho crise de ansiedade. Então, eu tava com medo de entrar em crise e êxtase, de ficar parada, assim, e em choque. Aí eu fiquei: amor, já me cortaram? Ele já tá nascendo? Ele disse: não, eles ainda estão começando. Não deu, tipo assim, 1 minuto. Meu filho já tava ali na mão da médica, me mostrando assim, desse tamanho, mostrando a gente ali feliz. E nossa, eu só queria chorar e abraçar o meu marido, mas eu não podia me mexer. Aí vieram, tiraram a fotinha, né, eu e meu esposo e meu filho. Vou deixar a foto aqui. Ai, gente, e já levaram ele pra examinar, e meu esposo já foi junto pra ver, né, como ele tava. Não ia deixar ele sozinho. Aí me deu um beijo assim na cabeça e foi. Depois pediram pro meu esposo sair da sala e meu filho foi pra uma salinha pra ver se tava tudo bem com ele. Não nasceu com problema respiratório, não nasceu com nenhum problema. Parecia que ele tinha nascido já de 9 meses, só que ele era bem pequenininho. Mas ele nasceu super saudável, tanto que ele ficou o tempo todo comigo. Então, a questão em si fui eu, né? Eu fiquei ruim. Eu passei muito mal, eu fiquei, né, gente, ruim mesmo. E a qualquer momento eu podia convulsionar. Então era toda hora tirando minha pressão, quando eu tava na sala normal, né? Depois de parto com meu filho. Toda hora vendo minha pressão, toda hora vendo minha situação, como é que tava. E eu não tava bem. Eu cheguei, aí eu comecei com 1 comprimido, eu cheguei a tomar 4 comprimidos de pressão. E isso acelerava meu coração, eu ficava tonta e muito mal. E a minha pressão só subia. E não baixava de jeito nenhum.
né? Então a gente foi nessa, passou 8 dias na maternidade, fui muito bem atendida, muito bem cuidada, cuidaram muito bem do meu filho. Meu bebê teve alta com 5 dias e eu não. Só que quando o meu bebê teve alta, no outro dia, viram que ele estava amarelinho com icterícia e teve que deixar ele no banho de luz quando a gente ia ter alta. Mas eu agradeço a Deus por ter sido lá, a gente ter ficado mais 2 dias lá na maternidade. Só que eu prefiro que tenha feito o tratamento lá e que tenham cuidado bem dele lá na maternidade do que a gente ter vindo pra casa e aconteceu algo grave com ele, sabe? Mas graças a Deus Ravi nasceu bem, saudável. Eu fiquei hipertensa nesse período, mas depois de umas semanas voltei, fui pro cardiologista e minha pressão estava normal. Na verdade, o remédio estava me fazendo mal porque estava baixando demais minha pressão. Aí quando eu fui tava 11, 10, minha pressão estava baixando. Aí ele suspendeu o remédio, disse que era bom ficar de olho e que era comum a pressão assim alterar e depois voltar ao normal. Só que aí fica de alerta para as mamãezinhas que estão gestantes, ficar de olho na alimentação, estresse também, tá? E preocupação. Eu lembro que uma semana antes do meu bebê nascer, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E eu chorei muito porque eu tava com medo do parto, eu tava com medo de muita coisa. E, tipo, não tinha como, né? Tipo assim, eu ia evitar aquilo ali, mas era pra tentar manter a calma, tudinho. Porque pode ter sido isso também que levou minha pressão a subir nas alturas. Mas foi uma questão mesmo de gestação. Graças a Deus agora eu tô bem. E ficam de alerta, gente. Pontos de alerta. Vista turva, cinza, com pontinhos de luz, que foi o que aconteceu também comigo. Enjoo, dor no pescoço, dor na cabeça, inchaço e ganho de peso repentino. Isso são sinais de alertas que vocês têm que falar para os seus médicos, nos seus pré-natais. Ou ir para emergência de imediato para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então foi isso, minha gente. Muito obrigada por assistir. Um beijo e tchau, tchau.